Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula ao estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo, as quais nós vimos em aulas anteriores, que são seno, cosseno e tangente. Veremos uma breve revisão com a definição desses conceitos. Nós vimos em aulas anteriores a definição de seno, cosseno e tangente. Relembrando, recapitulando, sabemos que o seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa de um triângulo retângulo. O cosseno é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa de um triângulo retângulo, e que a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, agora nós vamos dar continuidade ao assunto, as relações trigonométricas dos ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São esses três ângulos que comumente aparecem nas situações problemas que envolvem as relações trigonométricas. São os três ângulos: o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. São denominados de ângulos notáveis. Então, nós temos aqui uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente dos três ângulos apresentados. Então, para identificar o seno, cosseno e a tangente de cada um dos ângulos, basta nós relacionarmos as linhas com as colunas. Então, se eu quero relacionar o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30, eu vou na linha a qual está constando o ângulo de 30 e vou na coluna da relação a qual eu desejo o valor. Se eu quero o seno dele, então vou na coluna a qual está o nome seno. Então, ao cruzar a linha com a coluna, eu encontro o valor do seno, do cosseno e da tangente. Se eu estou querendo encontrar o valor do seno, então, ao cruzar a linha com a coluna, eu encontro um meio. O seno de 30 é um meio. O cosseno de 30, eu vou na linha do ângulo 30, com a coluna cosseno. Ao cruzar, eu encontro o valor do cosseno, raiz de 3 sobre 2. Ao cruzar a linha com a coluna, eu encontro também a tangente. Então, eu vou ter a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E da mesma forma para os demais ângulos, 45 e 60. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno, raiz de 2 sobre 2. E a tangente 1. Observe que o seno e o cosseno do ângulo de 45 são valores iguais. Observe também que o valor do seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Logo, a tangente de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, essas relações trigonométricas nós iremos utilizar corriqueiramente nas situações problemas. Então, devemos aprender a montar a tabela, que é montada de uma forma fácil. Ó, eu vou montar na direção aqui do seno, a palavra seno, eu vou preenchendo a tabela da seguinte forma, contando em ordem crescente: 1, 2 e 3. Para o cosseno, eu vou colocar o contrário. Terminei em 3, eu vou começar em 3. Então, 3, 2, 1. E aí eu vou completar dividindo esses valores por 2. Ao dividir todos por 2, nós vamos chegando aos valores, a esses valores obtidos. Daí eu vou colocar o radical para os numeradores, somente para 2 e para 3. Então, ao colocar, nós obtemos todos os valores de seno e cosseno. A tangente é um pouquinho diferente, é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, dessa forma, é uma forma um pouco descontraída de preencher essa tabela e decorar para dias de trabalhos e avaliações. Dando continuidade, vamos para uma situaçãozinha problema. Nós temos o seguinte triângulo, onde temos a presença de uma variável desconhecida H.
No entanto, nós temos o valor de um ângulo de 30 graus e temos o valor da hipotenusa, do maior lado, ou lado oposto ao ângulo reto. Ora, se eu tenho o lado oposto ao ângulo, esse lado é o cateto oposto. E se eu tenho o lado oposto ao ângulo reto, esse lado é a minha hipotenusa. Então, qual é a relação trigonométrica que eu relaciono quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa? É o seno, porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós vamos ter o seno do seguinte ângulo, em destaque, seno de 30, que é igual ao cateto oposto H, sobre a hipotenusa 2. E daí, vamos lá na tabela identificar o valor do seno de 30. Quando vamos na tabela, nós encontramos 1 sobre 2. Então, substituímos seno de 30 por 1 sobre 2. Ao substituir, ficamos com uma igualdade de frações que podemos multiplicar meio pelos extremos. 2 vezes H e 1 vezes 2. Então, vamos ter 2H igual a 2 km. Logo, H é igual a 2 sobre 2, que dá 1 km. Só que 1 km é 1000 metros. Então, o meu H é 1000 metros. Nós temos a resolução aqui do lado também, sendo que esses 2 km já foi inicialmente transformado para metro. 2 km, 2000 metros, não mudou em nada, encontra-se o mesmo valor, só que em metro. Então, de forma análoga, nós vimos aqui como aplicar os ângulos notáveis. Quando nós não trabalhamos com os ângulos notáveis, é comumente informado nas questões e nas situações problema os valores de seno, cosseno e tangente. No entanto, quando são os ângulos notáveis, por ser esses valores mais fáceis de gravar, não vai ser informado. Vamos para o seguinte caso, onde nós temos um triângulo retângulo, ângulo reto e nós temos uma hipotenusa medindo 6 e um cateto oposto medindo 2. Aliás, x e um cateto adjacente medindo 2. Ora, mas se a minha variável é o cateto oposto, eu posso calcular uma relação trigonométrica que envolve o cateto oposto e um dos dois lados. Quais são? Eu vou escolher a hipotenusa porque vai ser o seno. Então, eu vou ter seno de 45. Aqui 45. Seno de 45 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo o seno de 45, lá na tabelinha, é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, vamos resolver aqui. Raiz de 2 sobre 2 igual o cateto oposto x sobre a hipotenusa 6. Ao multiplicar meio pelos extremos, teremos 2x igual a 6 raiz de 2. Isolando a variável e dividindo, teremos 3 raiz de 2. Então, dessa forma, nós finalizamos a conta e calculamos o valor da variável desconhecida, obtendo esse valor. Então, veja que é bem simples, basta conhecer os valores de seno, cosseno e ter em mente as relações trigonométricas por definição, que é seno, cosseno e tangente, e aplicar. Vamos para o próximo exemplo. Próximo e último exemplo. Nós temos um ângulo de 60. Nós temos aqui o cateto adjacente, pois que é o ângulo de 90, aqui é a hipotenusa. Esse lado aqui também é desconhecido, então posso representar por x, aqui por y. Mas como o meu objetivo é calcular a altura desse edifício aqui, ele vai ter duas etapas. Ele vai ser esse 1 metro mais o que está para cima, que eu chamei de x. Então, esse x aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de 60. Se ele é o cateto oposto, eu posso usar ou o seno ou a tangente.
Mas não me convém usar o seno, porque a hipotenusa também é uma variável. Se eu tenho duas variáveis numa equação, eu não chego a lugar nenhum. E tendo em vista que se eu tenho o cateto oposto e também tenho o cateto adjacente, que é conhecido de 50 metros, então facilita a minha vida aplicando a tangente de 60. Então a tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, onde o cateto oposto, onde a tangente de 60 é raiz de 3, igual o cateto oposto é x e o cateto adjacente é 50. Ao multiplicar, uma vez x é x, e ao multiplicar 50 vezes raiz de 3, obteremos 50 raiz de 3. Dessa forma, calculamos o valor da variável x e finalizamos aqui a nossa aula. Então, a todos vocês, desejo ótimos estudos e até mais.